rejeição do julgamento, ou recepção do erro e do engano com hospitalidade. Algo bastante comum seria ouvir as seguintes frases, que pela mesma pretensão, indicam exatamente uma única ação ou covardia para se ter mais exatidão, repetidas frequentemente pelo mundo, sobretudo pelos modernistas. Não julgueis. Cabe somente a Deus julgar. Julgar não faz de alguém melhor do que ninguém. E assim por diante, obscurecem o devido significado e sentido do julgamento, favorecendo cada vez mais a existência e propagação do erro, algo terrível e desastroso. Agem como se todo julgamento fosse errôneo e também ilícito, no entanto, o que não percebem, algo que realizam frequentemente, seria o fato de julgarem que não se deve cometer julgamentos, tendo então obviamente julgado, e nem sequer percebido, mas ainda que percebam, jamais assumiriam a atitude contraditória. Afinal de contas, durante o acometimento de qualquer posicionamento, uma vez praticado, seja contrariando ou favorecendo algo, automaticamente comete-se um julgamento. Tendo Deus proibido os homens de negligenciarem a prática do julgamento, o mesmo por sua vez estabeleceu normas com relação à questão, e até especificou como deveriam os homens proceder durante o momento de se julgar, o que significa consequentemente que Deus não proibiu ou condenou o julgamento, pelo menos não de modo absoluto. Levítico capítulo 19, versículo 15, quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Provérbios capítulo 24, versículo 23, também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas quando julgar não é bom. Insinuam os falsificadores e sabotadores dos evangelhos, que Jesus Cristo era o único que tinha o direito de julgar, mas ao invés disso, apenas amava, deixando de mencionarem propositadamente, e com isso rejeitando, que Cristo, mesmo amoroso, expulsou sem passividade, utilizando um chicote improvisado, indivíduos mal intencionados, com severos golpes de punição, para fora do templo, não sendo essa a única vez que Cristo tenha julgado com severidade, apesar que não seria necessário mencionar cada ocasião onde Cristo tenha julgado e persuadido julgar, pois caso contrário sobrecarregaria esse resumo. Mas um fato comprovado é que Cristo julgava e persuadia julgar, conforme os próprios evangelhos confirmaram, desmentindo ensinamentos contrários, e nem por isso deixou Cristo de amar. São João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O julgamento é uma atitude nobre, sensata e caridosa. Quem o rejeita se recusa a ser gentil, omitindo informações necessárias ao devido conhecimento. Se recusa a ser prudente, permitindo que o próximo se prejudique com o erro. Se recusa a ser generoso, deixando de cumprir sua obrigação em ajudar seu próprio irmão. Quem se nega a julgar, estando totalmente ciente do risco provocado pelo engano, comete um grave erro, tornando-se então um covarde assumido, além de culpado. Por outro lado, quem se nega a ser julgado, sendo unicamente o propósito, apenas compreender a gravidade e consequência do seu erro ou vício, e abandoná-lo definitivamente, deixa bastante claro, que pretenciona mesmo assim, permanecer no erro, não tolerando ser incomodado, com quaisquer tentativas de correção. São Tomás de Aquino, doutor angélico, esclareceu que não só era permitido julgar, como também explicou o modo de como se deveria proceder. Já se explicou para que o julgamento seja um ato de justiça se requerem 3 condições. 1. Que proceda de uma inclinação vindo da justiça. 2. Que emane da autoridade competente. 3. Que seja proferido segundo a reta norma da prudência. A falta de qualquer desses requisitos torna o juízo vicioso e ilícito. Assim, em primeiro lugar, se vai contra a retidão da justiça, é perverso e injusto. Em seguida, se alguém julga sem autoridade, o juízo será usurpado. Enfim, se carece da certeza, quando, por exemplo, se julga de coisas duvidosas e obscuras, apoiando-se em simples conjecturas, o juízo será qualificado de suspeito e temerário. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação.
no ano de 2007.